Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e conhecer a igreja do Danilo. Já conhecia lá de Marília, né? Tive no DIP alguns anos atrás, quando ele liderava, e algumas outras vezes na igreja. E fui vendo esse sonho de vir para uma igreja, plantar uma igreja, e começa uma pandemia, né? E me sinto muito honrado de ter sido convidado para esse primeiro aniversário festivo da igreja, com vídeo, com tudo, e eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito, né? Existem pastores que estão liderando essa igreja que têm um coração no reino, que buscam a Deus de verdade, e eu estou muito feliz de ver quanta coisa aconteceu em 3 anos, né? Quanta gente chegou, que maravilha, e eu tenho convicção de que o Espírito fará coisas novas. Eu quero compartilhar hoje sobre o esconderijo de Deus. Quando eu estava vindo para cá e ouvindo os louvores, o meu sentimento é que esse lugar vai ser um esconderijo de Deus nessa cidade. Pessoas vão chegar aqui buscando socorro, refúgio, alento, e nesse lugar serão curadas, restauradas, renovadas. Deus transformou esse lugar no esconderijo do Altíssimo. Você crê nisso? Quero te convidar a estender as mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um sorriso para quem está do lado aí. Agora não tem máscara, né? Dá para ver os dentes. Oh, coisa boa. Diga assim: Deus vai falar contigo hoje. Eu creio. Quero ler com vocês o Salmo 91. Se você trouxe Bíblia ou no celular, abre lá, acompanha comigo a leitura. Diz assim, Salmo 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas que aqui estão? Quem é o alvo destas bênçãos? Aquele que habita no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo várias vezes, eu já o conheço algumas partes até de cor, mas quando eu lia durante a pandemia esse salmo, uma imagem me saltou aos olhos: o esconderijo de Deus. Que lugar é esse? Deus se esconde. O que o salmista quer nos apresentar
através desta imagem. Hoje eu queria, junto com você, olhar para o esconderijo de Deus e tentar compreender algumas lições que podemos tirar desse lugar. Quantos querem aprender sobre isso? Amém? Primeira lição que eu encontro aqui ao olhar para o esconderijo do Altíssimo é a lição de que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho filhos pequenos, o Benício tem 6 anos, a Nina tem 4. Mas quando eles eram ainda menores, eu gostava muito de brincar com eles de esconde-esconde. E eu lembro que eu chegava em casa, às vezes a gente brincava, então eu me escondia debaixo da cama e eu deixava a perna para fora. Ou então atrás da cortina e deixava os pés aparecendo. Ou punha uma coberta e deixava o braço para fora. O meu desejo era que eles me encontrassem. E aí quando eles tiravam o cobertor ou abriam a cortina, aquele rostinho fofo dos dois, achei. Meu desejo era ser encontrado. A Bíblia nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu gosto da imagem da sarça ardente, quando Moisés está cuidando dos gados do sogro, e então ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome. Aquilo chama a sua atenção e ele sai na direção daquela árvore. E quando chega ali, é como se Deus tivesse deixado o braço para fora, a perna para fora. Deus estava chamando a sua atenção, e quando ele chega naquele lugar, Deus diz: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Eu sou o Senhor, seu Deus. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. O motivo dessa igreja estar nessa cidade é porque existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Pessoas encontrarão sarça ardente neste lugar, glória manifesta, refúgio, cura. Aleluia, existe um Deus que quer ser encontrado por nós. E são várias as imagens que a Bíblia usa para nos mostrar esse princípio. Em Mateus capítulo 6, no Novo Testamento, a Bíblia fala do lugar secreto. Jesus vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. O esconderijo, o quarto secreto, o lugar da intimidade, o lugar da revelação de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia nos apresenta a tenda do encontro. Em Êxodo 33, versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele é chamada tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Eu acho tão bonita essa imagem. O povo havia pecado, feito bezerros de ouro, e Deus diz: olha, Moisés, eu vou embora. Deus estava na iminência de ir embora. Então Moisés vai lá e constrói uma tenda fora do arraial, chama a tenda do encontro, e ensina o povo a buscar esse Deus que quer ser achado por nós. Todos os dias de manhã ele saía para a tenda do encontro, e a Bíblia diz que as pessoas iam para a porta da tenda e ficavam observando o que iria acontecer. Quando Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que uma nuvem descia sobre a tenda. Shekinah, glória manifesta. Olha que interessante, a imagem que o povo tinha a respeito de Deus era a nuvem. Era a nuvem que os dirigia durante o dia, a nuvem que os aquecia durante a noite. Quando a nuvem descia na tenda, todos se jogavam nas portas das suas tendas e começavam a adorar a Deus, porque Deus não havia ido embora. Ele continuava lá, a nuvem continuava lá. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Hoje a nuvem da glória de Deus vai descer nessa casa mais uma vez. Ele quer ser encontrado.
Onde existem aqueles que o buscam e o procuram, ele se revela. Glória manifesta, nuvem de poder, Shekinah. Vem neste lugar, existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu já estava no seminário, já tinha lido um bocado de livros, já tinha lido a Bíblia algumas vezes, e era um culto como esse, alguém ministrando a palavra, e eu lembro que eu ouvi o Espírito Santo dizendo no meu coração: você não me conhece. Eu disse: como assim, Deus, não te conheço? E aí a voz do Espírito foi muito clara: você não tem intimidade comigo. E eu lembro que aquele dia eu fiz um voto com Deus. Todos os dias eu ia procurar esse Deus que quer ser encontrado, que ia separar 1 hora por dia para buscar a Deus. Eu fui procurar um lugar de oração e achei o mais interessante: a garagem do prédio onde eu morava. Tinha um buraco lá no fundo, onde era o meu canto de oração. Todos os dias eu pegava o violão, a Bíblia, e ia até esse lugar de oração de madrugada. Eu lembro bem certinho o primeiro dia que eu desci para orar. Eu orei pela família, orei pelos amigos, orei pelas pessoas que eu conhecia, orei pela igreja, e depois de orar muito, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Falei: meu Deus, eu falei que ia orar 1 hora. E eu lembro que foi aquela oração arrastada, até dar 1 hora consegui terminar. E no outro dia eu desci de novo, e daí comecei a bolar estratégias de como passar 1 hora orando. Como eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros. Eu ia de carro em carro, orando. Se o carro estava mais judiado, mais velhinho, eu falava: Deus, esse aqui está precisando mais. Ia orando pelos carros. E eu fui aprendendo a orar. Passado um tempo, eu lembro o dia que eu desci de elevador e cheguei na garagem, fui cruzando os carros e a presença manifesta do Senhor estava ali. Eu ouvia Ele me dizendo: eu estou te esperando, eu estou aqui. E eu fui até o meu buraco. Naquele dia Deus falava comigo, eu abria a Bíblia, um texto atrás do outro, e as palavras eram tão claras. Deus se revelando a mim, Deus se mostrando a mim, um Deus que quer ser encontrado. E aquela madrugada, de repente, eu chorando já na presença, eu adorei ao Senhor, eu conversei, eu terminei meu tempo de oração, e eu não tinha levado relógio. Quando eu peguei o elevador e abri a porta da cozinha, o relógio do micro-ondas marcava 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença de Deus. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Sabe, uma coisa que não me contaram, eu aprendi na igreja há muito tempo as coisas que eu tinha que fazer, alguns princípios da palavra, mas não me ensinaram quando eu era um adolescente que existia prazer na presença de Deus, alegria. E sabe, talvez prazer para você tenha a ver com as experiências que você já viveu. Como um peixe dentro de um aquário, a gente às vezes conhece a realidade com aquilo que está à nossa volta, o que já vivemos, experimentamos. Mas deixa eu te dizer algo: no oceano do Espírito existem lugares que você nunca foi, cores que você nunca viu, cheiros que você nunca sentiu. Existe prazer na presença de Deus. A primeira lição que eu vejo ao olhar para o esconderijo do Altíssimo, o esconderijo de Deus existe um Deus que quer ser encontrado, que quer se relacionar comigo e com você. Hoje Ele está te chamando para perto. Hoje Ele está te chamando à intimidade. Hoje Ele está te convidando ao quarto secreto. Ele está te chamando para a tenda do encontro. Vá ao esconderijo do Altíssimo. Ele quer ser encontrado por nós. Quantos querem encontrar Deus nesse lugar? Glória manifesta de Deus vem. Nuvem de poder.
Segunda lição que eu aprendo ao olhar para o esconderijo de Deus é a importância da constância. O texto vai dizer: aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que não sai da presença, não se retira deste lugar. E é interessante, a poesia hebraica ela era construída através de paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Onipotente está para Altíssimo, sombra para esconderijo, descanso para habitação. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. É como se reafirmasse: aquele que habita, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus, não sai de lá, não vai embora. Existe bênção na constância. Eu não estou falando a respeito de um encontro neste lugar. Eu não estou falando apenas de um ajuntamento hoje. Eu estou dizendo que Deus quer ser encontrado hoje e amanhã de novo, e depois de amanhã mais uma vez, e na outra semana de novo. Existe bênção na constância. Aquele que habita, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus será abençoado. Salmo 1 diz isso: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, dará muitos frutos, tudo o que fizer prosperará. Existe bênção na constância. Existe bênção na constância. A palavra de Deus nos mostra homens apaixonados, pessoas que desejavam a presença, que não saíam da presença. Eu gosto do Salmo 63, quando ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta, sem água. Quero contemplar-Te no santuário, avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Aleluia. Gosto do Salmo 43, quando o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti. Eu gosto de imaginar ele escrevendo o salmo enquanto vê a corça desesperada, cheirando, farejando. A corça tem um olfato privilegiado, ela sente o cheiro das águas a metros de distância. Quando chega o tempo da seca e ela não encontra água, a sua pele começa a rachar e ela produz um odor que atrai os predadores. E por isso, quando chega nesse tempo, ela começa a farejar, procurando as águas de maneira desesperada. E o salmista está dizendo: sim, a minha alma, ela tem desespero pelo Senhor. Eu preciso de Ti como a corça anseia pelas águas. Aleluia. Quando Moisés constrói a tenda do encontro, a Bíblia diz que Josué, ele não saía da porta, ele não se apartava daquele lugar, ele não queria sair dali. Ele teve um encontro com a glória de Deus e ele resolveu habitar no esconderijo do Altíssimo. Existe bênção na constância. Existe bênção na constância. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência, que ele dizia: infelizmente a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Sabe o que eu vim fazer hoje aqui?
encontrar Deus mais uma vez com vocês. Aquele que habita, aquele que ama a presença, aquele que deseja, anseia, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus, este sim, ele será abençoado. Existe bênção na constância. Você quer mudar de vida? Você quer ver a sua casa transformada? Você quer ver essa cidade sendo impactada pelo poder de Deus? O teu condomínio, o lugar onde você estuda, o lugar onde você mora. Lembra, existe bênção na constância. Eu tenho tido o privilégio de viver esse valor há mais de 2 anos. Eu diria que eu não furo de um dia. A minha mãe, ela faleceu ano passado, no mês de agosto. Ela tinha uma doença rara, uma síndrome que atacava o sistema nervoso central, e ela foi perdendo todos os movimentos do corpo. Mas em 2020, antes da pandemia, surgiu uma possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. O meu pai e minha mãe, eles foram para lá tentar alguma coisa. Eu lembro, a minha tia me ligou, um pouquinho antes do descendo. Ela me ligou e falou: Michel, vamos começar uma campanha de oração pela sua mãe, com a igreja. Ela falou: a melhor maneira que eu pensei aqui, ver se você concorda, era fazer uma live de oração. 6 horas da manhã, uma semana, a gente vai orar por isso. O que você acha? Eu falei: tá bom, que benção, vamos começar. Eu sou um pastor de jovens mequetrefe, assim. Eu nunca tinha feito uma live até aquele dia. Eu mal mexia no Instagram. Quem me ajudou foi minha esposa a ligar. Eu lembro certinho, a gente foi no Descende, no dia seguinte começamos a live. E primeiro dia nós começamos a orar. 150 pessoas apareceram 6 horas da manhã para orar. E no segundo dia 300. No final da semana tinham 700 pessoas orando às 6 horas da manhã. Eu lembro que eu falei para minha esposa: linda, que reunião de oração tem 700 pessoas? 6 horas da manhã? Vamos continuar até as pessoas, até o meu pai e minha mãe voltarem. Eles vão ficar cerca de 40, 50 dias lá. Vamos continuar esse período. E continuamos. Todos os dias, 6 horas da manhã. E nas outras semanas o movimento foi crescendo. Daqui a pouco tinha 1.500 pessoas. Chegou a ter 4.000 pessoas de manhã orando. E não é um númerozinho quando você fecha, é lá em cima, sabe? Todo mundo junto. E aí, no meio daquele movimento, um dia eu acordei para orar. E o Espírito Santo falou no meu coração: faz apelo. Falei: apelo? Quem que não é crente e acorda 6 horas da manhã para orar? Mas já tinha começado a pandemia, a notícia espalhou. Eu fiz apelo aquele dia, 20 pessoas entregaram a vida para Jesus. Falei: põe Jesus na tela aí. As pessoas iam colocando Jesus, Jesus, Jesus. Eu fiz apelo. No outro dia mandei fazer um link para encaminhar para o discipulado. Eu batizei um monte de gente por causa da live de oração. Mas a bênção na constância, nós não paramos. Durante 2 anos, de segunda a segunda, a gente fazia live de oração. Milagres começaram a acontecer. Um dia eu estava orando, e quando terminou o momento de devocional, o Espírito Santo falou no meu coração: você não acredita. Eu falei: como assim não acredito? Você não crê que as pessoas podem ser curadas. Eu falei: mas como não? Estou orando pela minha mãe aqui todo dia. E eu abri a Bíblia aleatoriamente, caiu em 1 Coríntios 12, e falava dos dons de curar. Vem no plural, né? Dons de curar. Deus falou: pede. Eu falei: tá bom, Senhor. No outro dia, quando eu fui orar na live de oração, um jovem colocou assim: eu estou com glaucoma, um problema nos olhos. Quando eu comecei a orar por aquele moço, ele começou a escrever: meus olhos estão pegando fogo.
Deus curou aquele moço. E começou um movimento, uma série de curas começaram a acontecer diariamente. Depois de um ano de oração, eu recebi um depoimento de um jovem. Ele me escreveu: hoje sem palavras, meu pastor. Hoje não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça, lembrando desse um ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das 8 pessoas que convidei para participar da live, 6 aceitaram a Jesus. Dessas, um foi curado do tumor na cabeça enquanto o Laurinho cantava. 3 foram curados de Covid. 1 saiu da UTI curado de leucemia. 3 receberam bênção financeira. Pastor, não pare de orar. São tantos testemunhos. Eu recebi mensagens de gente que tinha problema na pele, antes e depois. Pessoas que receberam o toque de Jesus e milagres aconteceram. Existe bênção na constância. Uma das histórias que eu acho mais linda era uma irmã. Ela não era crente, a família de uma família muito conhecida na cidade, e ela é médica, ficou com Covid, e o estado estava muito grave. E eu lembro que a família começou toda a participar da live de oração. E aí alguém da família me liga: pastor, liga para ela, aconteceu um milagre. Eu liguei para aquela moça, senhora, quando ela atendeu já começou a chorar. Falou: pastor, quero agradecer pelas orações. Essa madrugada eu estava aqui no meu quarto, eu sou médica, minha situação estava muito complicada, estava sendo transferida para a UTI. E de madrugada, Jesus me visitou aqui no quarto. Ele sentou na minha maca, passou uma pasta laranja nas minhas costas. Eu acordei bem essa manhã. Deus é tremendo. Ele é poderoso. Mas pastor, e sua mãe? Você não começou orando por ela? Deixa eu te contar como minha mãe faleceu. Depois de 8 anos de doença degenerativa, a minha mãe teve uma parada respiratória, foi levada para uma ambulância para o hospital, e ali ela não tinha mais nenhum tipo de reflexo a estímulo nenhum. Nós falávamos com ela, nós mexíamos, ela não respondia nada. No outro dia que a minha mãe ficou internada, os médicos falaram: olha, não tem mais nada o que fazer. Eu fiz a live às 6 horas da manhã. A minha tia estava com ela no quarto. Quando foi 6 horas da manhã, ela pôs o celular no ouvido da minha mãe para ouvir eu orando. E quando eu estava terminando a oração, a minha mãe esboçou um sorriso. Ela não tinha reação a nada. Depois que terminou a live, ela foi para a glória com Jesus, aleluia. Sabe, eu creio que Deus permitiu, Ele quis assim. Mas que privilégio o legado que ficou. Nós não paramos, no dia seguinte estávamos lá. Hoje todos os dias. Agora de segunda a sexta eu parei no final de semana. Você vai encontrar lá 1.500, 1.200, 1.300 pessoas orando todos os dias. Eu oro todos os dias. Existe bênção na constância. Hoje eu queria te convidar a fazer um voto, um compromisso com Deus. Sabe por que a gente não se liberta de alguns pecados? Sabe por que a nossa vida patina em algumas áreas? Porque é só Deus que pode mudar a nossa vida. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Se hoje você fizer esse compromisso e ele se tornar inegociável na sua vida, pode passar anos, eu tenho certeza, a tua vida jamais será a mesma.
Faça esse compromisso com Deus. Amém? Terceira lição. Quando eu olho para o esconderijo do Altíssimo, os encontros com Deus nos empoderam. Os encontros com Deus nos empoderam. São vários os autores que dizem que quem escreveu esse salmo foi Moisés. Depois de passar pelo deserto, depois de passar pelas provas, ele está dizendo aqui, a peste perniciosa, os exércitos que caíram de um lado, outro de outro. Está falando dos livramentos de Deus, quando Moisés estava assim, sendo provado no deserto. E é interessante, se você ler o livro de Êxodo, você vai encontrar uma parte, quando Moisés está na tenda do encontro, e a Bíblia diz que Deus se agrada dele, e lhe pergunta: Moisés, o que você quer? Me diga, o que você quer? Eu quero te dar. E Moisés diz: Senhor, eu quero te ver, eu quero mais um encontro, eu quero ver o Senhor. E então Deus fala para Moisés, Êxodo 33, sobe a montanha, se esconde entre as rochas, e eu vou passar com a minha glória, vou tampar a fresta com a minha mão, mas você vai ver a minha sombra, as minhas costas. Para mim, Moisés escreveu esse salmo depois de sair do esconderijo do Altíssimo, depois de ver Deus pela fresta das rochas, quando a sombra dele passou por aquele buraco e tocou o rosto de Moisés, a glória do Senhor empoderou a sua vida. Hoje eu vim te convidar a meter a cara na fresta da rocha, porque Deus vai passar com a sombra dele aqui. E quando Ele tocar a tua face, tocar a sua vida, a sombra de Deus, ela é suficiente para nos empoderar e transformar a nossa vida completamente. Sabe, neste lugar, Moisés foi empoderado de algumas formas quando a sombra de Deus o tocou. Em primeiro lugar, ele recebeu uma revelação de Deus. No esconderijo do Altíssimo, quando a sombra de Deus o toca, ele recebe uma revelação. E para mim, o esconderijo de Deus é uma espécie de ventre espiritual. Ali, palavras são reveladas, caminhos, Deus aponta, Deus mostra, Deus revela. Foi ali que Ele escreve as tábuas da lei, foi ali que Ele recebe uma revelação do que aconteceria com o povo. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, para de correr atrás de profeta. Vá ao esconderijo do Altíssimo, que Deus quer falar a você. Ele quer se revelar ao teu coração. Hoje a sombra de Deus vai nos tocar de novo. Hoje Ele vai trazer palavra, recado. Sim, Ele é Deus de poder. No esconderijo do Altíssimo existe revelação de Deus. Eu lembro um dia de madrugada, depois que eu casei, eu orava na sala, não mais na garagem. Costumo dizer que casa de recém-casado falta quase tudo ou tem quase nada, né? Na minha sala só tinha um teclado. Eu lembro que eu fui para o teclado fazer minha devocional. Eu não estava orando por nada específico, mas tinha um jovem que tinha problemas com drogas. Eu estava acompanhando ele. Há 1 ano e meio ele estava limpo, mas ele tinha tido uma recaída e tinha sumido e ninguém o encontrava. A família, os amigos, a namorada, eles tinham ido nos lugares que ele frequentava, olhado debaixo das marquises, olhado nos lugares onde ele consumia, ninguém o encontrava. Naquele dia eu estava tocando teclado. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: vai atrás do Samuel. Era de noite, eu entrei no quarto, olhei para minha esposa e falei: vou dar uma volta. Ela disse: agora? Você vai atrás do Samuel? Eu falei: vou orar por você. Desci o elevador, entrei no carro. Falei: Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: pega Vicente Machado. Eu falei: eu estou ficando doido. Peguei o carro e fui para a rua. Fui até o final da rua. Quando eu cheguei, tinha uma praça no final e veio aquela voz: para o carro, ele está aqui. Eu parei o carro,
Eu não procurei aquele menino. Eu desci do carro, quando eu piso pé na praça, ele estava no banco sentado, ele veio na minha direção e me disse: pastor, quem disse para você que eu estava no hotel aqui perto? Eu falei: que hotel, cara? Eu ouvi tua voz me chamando aqui embaixo. Eu desci, você não estava, eu sentei aqui no banco da praça. Eu falei: Samuel, não fui eu que estava gritando. O Espírito Santo de Deus que está te chamando, meu filho, aleluia, volta para casa hoje. Eu dei um abraço naquele moço, pus ele dentro do carro. Era tarde, quando eu bati na porta da casa da mãe. Quando ela abriu, ela disse: o que aconteceu? Existe um Deus que se revela ainda hoje. A sombra de Deus nos empodera. Quando começou a pandemia, eu estava dando volta em volta do cemitério. Lá tem uma pista de corrida, né? Meio mórbido, mas é o lugar onde eu andava. E o Espírito Santo começou a me incomodar: você vai abençoar pessoas na pandemia. Você vai abençoar pessoas. Falei: amém, Senhor. Então veio um valor no meu coração. Eu lembrei de alguém. Fui lá, peguei os dados e fiz o depósito, um Pix. Passado cerca de 1-2 semanas, alguém me liga e me deposita o mesmo valor. Falei: amém, Deus, vou fazer de novo. Queridos, isso aconteceu 5 vezes. Na última vez eu saquei o dinheiro no banco, comprei um livro e pus o dinheiro dentro do livro. Eu fui dar para um jovem que Deus tinha me incomodado. Quando eu cheguei na casa, ele não estava, a mãe desceu. Quando eu estou entregando o livro, toca o meu telefone. Eu pego o telefone, um médico: pastor, você pode passar seus dados? Deus está me incomodando para dar uma oferta. Falei: já vai, meu irmão. Quando eu terminei a visita, entro no banco. O mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Existe um Deus que é poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus. Ela vai tocar. Hoje a sombra de Deus vai tocar aquele que habita. Mas sabe, a sombra de Deus não empoderou Moisés trazendo apenas revelação. A Bíblia diz que quando a sombra de Deus toca Moisés, o seu rosto começa a brilhar. E agora, quando ele desce a montanha, a Bíblia diz que as pessoas não podiam fitar-lhe os olhos, tamanha era o brilho da glória de Deus na face de Moisés. Tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, ninguém podia olhar para ele. A casa de Israel era um lugar difícil de liderar. Discórdias, confusão. Moisés chega a chamar um lugar de Meribá, lugar de contenda. Mas quando ele sai do esconderijo e a sombra de Deus o toca, quem pode contra um líder que o rosto brilha? Quem pode contra um homem cheio da presença? Eu não sei, meu irmão, se você é líder de célula, se lidera uma casa, um negócio, talvez você esteja cansado. Deixa eu te dizer, quem te autoriza é o Senhor dos Exércitos. Basta a sombra dele o tocar. Se o seu rosto estiver brilhando, se a glória do Senhor se manifestar na sua vida, não importa se você é novo, se você é velho, não importa aonde você entrar, as pessoas vão reconhecer: ali está um homem, uma mulher de Deus. A sombra de Deus nos toca, ela nos empodera. Você sabe quando há unção, pelo jeito que a pessoa fala, há um brilho nos olhos, há um jeito diferente, há um clima, uma atmosfera, há um Deus de poder, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, ela o autorizará. Aleluia. Mas a Bíblia também fala no Novo Testamento que Moisés, depois de um determinado tempo, não tirava o véu para esconder aquilo que se desvanecia. A glória estava apagando. E ele queria esconder essa realidade. Por isso continuava usando o véu. O problema é que muitas vezes nós queremos liderar com a glória do passado.
A gente já teve as experiências, a gente já subiu a montanha, a gente já foi ao lugar do encontro. Sim, nós já visitamos o esconderijo, Deus se revelou, o rosto brilhou, mas a verdade é que paramos. E agora, a gente lidera com o rosto coberto, para esconder a realidade de que a sombra de Deus já não nos toca mais. Hoje eu quero te desafiar a tirar o véu e subir a montanha de novo. Hoje eu quero te fazer lembrar como é maravilhoso quando a sombra de Deus nos toca. Hoje eu quero te desafiar a não ver das glórias do passado, das experiências requintadas. Não, tem pão fresco, tem pão fresco, tem palavra nova, tem manifestação nova. Suba a montanha, vá ao esconderijo do Altíssimo lá. A sombra de Deus te autorizará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, ela nos empodera. Eu tenho vivido tantas coisas que eu não acredito. Não importa, meu irmão, qual o meio, Deus nos toca. Mas a sombra de Deus também traz proteção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. A peste perniciosa não poderá contra ti. O Senhor é o teu Deus. Existe proteção, existe cuidado. O nosso Deus, Ele nos protege. Quando servimos os seus propósitos, somos guardados pela sombra de Deus. Sabe, até quando a gente dorme, Deus trabalha. Quantos creem nisso? Eu gosto do Salmo 127. Até quando a gente dorme, Ele trabalha. Eu lembro de um dia estar saindo da igreja, eu encontrei um senhor cabisbaixo, dei um abraço nele. Falei, meu irmão, está acontecendo? Ele falou, pastor, estou vivendo uma crise financeira terrível. Falei, é mesmo, meu irmão. Aquele senhor, ele era um gerente de bingo, se converteu e abandonou o emprego. Agora ele estava perdendo tudo, só sobrou dinheiro para começar um pequeno negócio. E naquela madrugada, alguns meninos tinham passado na frente da loja dele, pichado toda a fachada da loja. E ele dizendo para mim, pastor, eu não tenho dinheiro nem para tirar os palavrões que os meninos colocaram na porta da minha loja. Eu dei um abraço naquele senhor, orei por ele e fui embora para casa. Mas quando eu estou no caminho de casa, o Espírito Santo falou para mim, ei, você pode fazer mais do que isso. Ele não tem dinheiro para comprar as latas de tinta, mas você tem. Vai lá pintar a loja do teu irmão. Eu falei, tá bom, Deus. Amanhã eu faço um multirão, a gente passa lá e arruma tudo. E aí eu ouvi aquela voz de novo do Espírito falando, não, é agora. Eu falei, mas Deus, eram 11 horas da noite de um domingo. Em Curitiba estava fazendo menos 1 grau aquele dia. Eu falei, Jesus. Mas foi tão forte aquilo no carro, eu peguei o telefone, liguei para um amigo, falei, cara, você topa pintar parede de madrugada? Ele falou, vamos embora, pastor. Sempre tem uns malucos que topam, né? E aí nós fomos em 3, tinha um mercado 24 horas lá em Curitiba, nós compramos uma lata de tinta e fomos para lá. Terminamos de pintar a fachada da loja às 5 horas da manhã. Aquela madrugada, aquele senhor foi pôr a filhinha para dormir. 5 anos. Entra no quarto, ora por ela. Quando termina a oração, a filhinha diz, papai, você está muito triste, posso orar por você? Pode, filho. Ela orou assim, papai do céu, meu pai está muito triste. Manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele pôs ela para dormir e disse, oração de criança. Deitou na cama. Outro dia, saiu tarde para trabalhar, pega o ônibus, desce do ônibus, olha a parede pintada.
Olha a outra também. Ele vai no vizinho, pergunta: você viu alguém aqui? Ele falou: não vi nada. Vai no outro vizinho: você viu alguém? Não. Ele abre a porta do escritório, começa a chorar e diz: Deus ouviu a oração da minha filha. Mandou os anjos dele aqui, aleluia. Até quando a gente dorme, Deus trabalha. Mas sabe, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu acabei casando com a filha desse senhor. Não a pequena, né? A mais velha. Eu estava vindo aqui, tem gente solteira aqui, deixa eu ver. Tem solteiro aqui? Levanta a mão. Cara, eu passei por aqui na cidade, eu vi umas paredes aí. Vai lá que dá certo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se a sombra de Deus te tocar hoje, você será empoderado por Ele, aleluia. Mas presta atenção agora, se você não ouviu, eu vou terminar a última lição. No esconderijo do Altíssimo, aprendemos o temor do Senhor. No esconderijo do Altíssimo, aprendemos a temer ao Senhor. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que Moisés sobe a montanha para buscar a Deus, porque ele queria vê-lo, porque ele queria encontrá-lo de novo, ao mesmo tempo ele entra no meio das rochas, ele se esconde, porque ele sabia que se ele ousasse mais, se ele visse além, se ele olhasse a face de Deus, ele seria consumido pela sua glória. Sabe, quando nos metemos nesse lugar, no esconderijo de Deus, aprendemos quem nós somos e quem Ele é. Ele é um Deus terrível, cheio de majestade e poder. A palavra de Deus, quando nos apresenta o Senhor, nos fala que Ele é o Deus dos trovões. Ele é o Deus cuja voz tem o som de muitas águas. Os profetas vão dizer que Ele caminha e as montanhas derretem diante dEle. Ele é um Deus terrível e poderoso. Quando Ele se apresentou ao povo de Israel no Sinai, a montanha tremia, ela se encheu de fumaça. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há outro como Ele. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 19: os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite a outra noite, não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz. Em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus. Isaías 40 vai dizer que Ele mediu os céus a palmos, Ele tomou os outeiros da terra em balanças de precisão. Ele pega as nações como um pingo dentro de um balde, são como coisa que não é nada. Ele é o Deus terrível, Deus de majestade, Deus de todo poder. Isaías, quando entrou no templo e a glória de Deus foi revelada a ele, os umbrais tremiam, o chão tremia, a casa se encheu de fumaça. E então, quando ele está caminhando e a presença de Deus é revelada a ele, ele vai dizer: ai de mim, eu sou um homem pecador, e os meus olhos viram o Rei da glória, sou um homem de lábios impuros. Ele entende quem ele é, e naquele momento então ele vê serafins diante do trono de Deus, a mais alta hierarquia dos anjos. A palavra serafim significa consumidos pelo fogo. Eles estão tão perto que são consumidos pela presença. Os serafins com asas cobriam o rosto, com asas cobriam os pés, como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de entrar na presença dEle. Ele é Deus terrível, Ele é Deus de majestade e poder. Não há outro, não há outro, não há outro. Quando entramos neste lugar, no esconderijo do Altíssimo, aprendemos a ter temor do Senhor. Ele é
terrível. Ele é Deus de majestade, Deus de todo poder. Eu lembro quando eu me converti, o jovem pôs a mão na minha cabeça e a glória do Senhor se manifestou. Eu caí de joelhos e eu chorava tanto porque os meus pecados passavam diante de mim como um filme. Ele é santo, santo, santo. Eu dizia: quem sou eu diante da grandeza de Deus? Hoje eu queria te levar a este lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele aprende a temer o Senhor. Sabe, nesses anos que passamos, tiramos a máscara recentemente, a terra foi ferida, ela está literalmente gemendo, como diz a palavra, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Deus permitiu, a terra foi chacoalhada, ferida. Os homens mais poderosos desse mundo não conseguiram resolver o problema, os mais inteligentes, os mais ricos. Você via movimentos de oração e jejum, temor. Todos os grandes avivamentos na história, os grandes movimentos de Deus na história aconteceram depois de grandes crises. Preste atenção no que eu vou falar. Consagrem-se, santifiquem-se. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Consagrem-se, santifiquem-se. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Eu creio, um grande despertamento vai acontecer nos próximos dias. Deus fez a ferida e a ligará. Ele está restaurando o temor do Senhor no meio da sua igreja. Quando isso acontecer, o conhecimento de Deus vai se espalhar por esta terra como as águas enchem o mar. Eu creio, se preparem, se santifiquem. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. As multidões estão vindo, elas estão chegando. A terra está convulsionando, sendo chacoalhada na expectativa daquele que virá, um reino de poder. Se estabelecerá, um reino de glória se estabelecerá. Se preparem, santifiquem-se. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós, eu creio. As multidões estão vindo, elas estão procurando abrigo, refúgio, esconderijo. Aleluia, nesta cidade existe um esconderijo de Deus. Eu estou nesta igreja, eu posso ver as pessoas vindo, chegando. Aqui a sombra de Deus vai as empoderar. Aqui a sombra de Deus vai trazer proteção. Aqui a sombra de Deus vai trazer cura. Pai, em nome de Jesus, enche esta casa. Em nome de Jesus, que as multidões venham, que elas se acheguem. O Senhor é escudo e broquel, escudo pequeno, escudo grande. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Que esta casa seja um refúgio no meio desta cidade, para os famintos, para os sedentos, para os doentes, para os que precisam. Que eles encontrem Deus neste lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus o renovará. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Eu não sei o que Deus falou com você hoje aqui, mas se hoje você está dizendo: Pai, eu quero te encontrar, eu quero voltar ao secreto. Pai, eu quero fazer um compromisso inegociável. Eu quero viver a constância do Espírito. Meu irmão, eu não sei se você vai orar de pé para não dormir. Eu não sei qual vai ser o estratagema que você vai montar, mas
Busque a constância, busque a constância, busque a constância. As igrejas que eu creio, os ministérios que prevalecem e resistem aos tempos, tem a ver com o mover do Espírito que não é nosso. Busque a constância. Talvez hoje você ouviu Deus te dizendo: eu quero tocar. A minha sombra vai te tocar. Eu não sei o que Ele te disse. Mas se hoje você está dizendo: eu quero habitar esse lugar. Eu quero que a tua grandeza e a tua majestade sejam reveladas. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero ir ao esconderijo do Altíssimo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as suas mãos assim. Aleluia, Pai. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar, Senhor. Nós clamamos hoje: vem, Espírito de Deus. Mas existem jovens, moços, existem senhores e senhoras dizendo que desejam habitar, que desejam a tua sombra. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus que o teu poder se manifeste hoje neste lugar, que compromissos sejam firmados aqui, e que um rio de águas vivas possa fluir do interior da vida dos meus irmãos. Agora vem, Pai, em nome de Jesus, que a tua sombra agora comece a tocar o rosto de pessoas, que a tua sombra comece a empoderar teus filhos agora, que a tua sombra, aleluia, passe neste lugar. Vem, Deus de poder, manifesta a tua grandeza, manifesta a tua glória, manifesta os teus desígnios. Abre os céus hoje aqui, que a tua glória seja vista nesta casa. Nós clamamos que este lugar seja refúgio, que este lugar seja um esconderijo, que este lugar seja tomado pela glória de Deus, que o teu poder se manifeste aqui, que os meus irmãos possam ver essa comunidade crescendo, multiplicando. Hoje completamos 3 anos, Pai, mas eu quero declarar pela fé que o Senhor fará coisas maiores. O crescimento que vai acontecer nessa casa vai espantar as pessoas. Elas virão de todos os cantos, de todos os lados. Este é um lugar de esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. Pai, manifesta a tua grandeza e a tua glória. Faz o que não podemos fazer. Revela o teu poder aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.